Amados irmãos, amadas irmãs, boa quinta-feira. Jesus Cristo é nosso Senhor. Vamos dar sequência ao desfruto dessa semana, semana 3. O título dessa semana é O Mistério da Iniquidade, parte 2. Nós tivemos a oportunidade de desfrutar domingo, parte 1. E o Senhor é tão misericordioso que tem nos proporcionado a segunda parte dessa palavra. Muito extensa, muito rica, muito elevada. Que o Senhor possa preparar desde já seu profeta para que domingo nós possamos receber o melhor do Senhor. Amém? O versículo de orar, ler 2 Tessalonicenses 2,8 diz: Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Título de hoje: A manifestação do homem da iniquidade. O mistério da iniquidade relaciona-se com o homem da iniquidade. Isso está em 2 Tessalonicenses 2,3. Que ainda não apareceu, mas nos bastidores já tem pavimentado o caminho para a sua aparição. Nem todos que são infectados com o novo coronavírus têm sintomas, mas permanecem assintomáticos, sem perceber que estão contaminados. Contudo, ao contatar alguém, eles podem transmitir o vírus. Assim também, o vírus da iniquidade está em muitas pessoas em todo o mundo. Devemos ter cuidado, precisamos vacinar-nos, e a vacina é a palavra de Deus. A imunização é pela palavra da fé, essa fé objetiva que Deus quer infundir em nós. Está escrito no Evangelho de Mateus: Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O alvo principal do mistério da iniquidade que opera nos bastidores é a mente das pessoas. Hoje, o meio que o inimigo usa para atacar a mente das pessoas é a internet. E para os mais jovens, ele usa os videogames. É impressionante como os videogames envolvem e controlam as pessoas que ficam presas e não conseguem libertar-se. A palavra iniquidade em grego é anomia, que denota a ausência de lei. Hoje, as leis estão sendo derrubadas. Antigamente, a moralidade restringia as pessoas, mas agora tudo é permitido. A liberdade total. Não existe mais restrição. Isso é a iniquidade. Em outro versículo lemos: Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A palavra destruir quer dizer anular. Esse iníquo é o homem da iniquidade, do versículo 3. Ele não seguirá nenhuma lei, por isso é chamado iníquo. O prefixo in, em iniquidade, quer dizer sem, ou seja, sem equidade, sem nenhuma lei. Ele não se submete a nenhuma lei, por isso terá um poder ilimitado. O que restringe as pessoas é a lei. Alguém que não está debaixo de nenhuma lei tem um grande poder. Por isso, os governantes corruptos são muito poderosos, pois não seguem nenhuma norma, ao contrário, usam seu poder e passam por cima de qualquer lei. Ele se oporá e se levantará contra tudo que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 TS 2,4. Voltando a 2 Tessalonicenses 2,8, quando o Senhor se manifestar em sua vinda, descendo das nuvens com seu exército, na batalha do Armagedon, ele matará o iníquo com sopro. Esse sopro no grego é pneuma, que também é traduzido como espírito. Vamos ler alguns versículos como: O hálito de Deus perecem, e como o assopro de sua ira se consomem. Jó 4,9. Julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19:15.
De acordo com Efésios, vemos que essa espada é a palavra de Deus, Efésios 6,17. Então lemos: vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19:21. Para eles não vai haver julgamento, pois vão inaugurar o lago de fogo. Pergunta: como podemos imunizar-nos contra o vírus da iniquidade? Pois é, amados irmãos, uma palavra muito sugestiva para os tempos que estamos vivendo hoje, né? Muito rica, é uma palavra que tem nos dado aí um norte. E a pergunta de hoje é: como podemos imunizar-nos contra o vírus da iniquidade? O irmão fez um comparativo que a iniquidade é um vírus semelhante ao vírus do coronavírus, né? Estamos em plena pandemia e eu creio que esse assunto está muito saturado. Eu creio que todas as pessoas no mundo sabem alguma coisa em relação à Covid, né? Mas ele dá o exemplo daqueles assintomáticos, pessoas que adquirem o vírus, não apresentam nenhum sintoma, mas estão ali aptos para transmitir a iniquidade. Semelhantemente, hoje nós temos visto e presenciado também essa contaminação. A contaminação de hoje já não é por meio de carga viral, como o coronavírus, mas podemos dizer uma carga de iniquidade. A iniquidade já opera. A palavra diz que é um mistério e esse mistério da iniquidade já opera há anos. Só que eles têm se intensificado devido à proximidade do grande dia do Senhor e, consequentemente, do aparecimento do iníquo, o filho da perdição. E hoje nós vemos uma palavra que é nova. Essa palavra é anômia, que quer dizer iniquidade. A palavra iniquidade no grego é o mesmo que anômia. E iniquidade, na verdade, é falta de princípio, é falta de lei. O irmão deu outro exemplo falando sobre os políticos, né, que estão acima da lei, não respeitam a lei e simplesmente esbanjam todo o poder que têm. A gente viu também que o prefixo in, em iniquidade, quer dizer sem, ou seja, sem equidade. A palavra equidade é o contrário de iniquidade. Enquanto iniquidade é uma palavra que denota sem lei, equidade denota lei. Senhor Jesus. Mas, amados, a pergunta fala sobre como podemos nos imunizar contra a iniquidade. Da mesma forma que o Senhor, quando abrir a sua boca, ferirá o iníquo com o seu espírito, nós precisamos crer e ter clareza que o que vai nos imunizar hoje é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos dar o quê? Uma direção. A palavra de Deus, ela vai nos dar o centro da vontade de Deus e vai claramente nos mostrar o caminho que devemos seguir. Senhor Jesus. Hoje, muitos estão sendo aprisionados por meio de situações e coisas, mas principalmente o mistério da iniquidade tem usado as redes sociais, a internet e os próprios tidos como inofensivos videogames que têm aprisionado jovens e até mesmo adultos. Amados, precisamos nos libertar. Precisamos ter mais apego à palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor por algumas pedrinhas, assim como
Davi apanhou no ribeiro antes de desbaratar o Golias. Uma delas, irmãos, é a palavra de Deus. Graças a Deus pela palavra. Nós temos a leitura bíblica, que quem não começou dia 1º, pela misericórdia do Senhor, eu comecei dia 1º, mas você pode dizer assim, poxa, hoje é dia 13, então vou esperar para 2022 para mim começar. Irmão, não faça isso. Se você começar dia 13 de janeiro de 2022, você terá tido a oportunidade de ter lido toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a fé objetiva, que se nós abrirmos nosso coração, ela se tornará fé subjetiva. Senhor Jesus. Então, amados, que nós possamos estar nos imunizando. Enquanto a vacina da Covid ainda está para sair, essa vacina contra a iniquidade já está aqui há praticamente 2000 anos. Amém? Porque o Senhor, pela sua santa misericórdia, nos proporcionou a sua palavra, que hoje está na minha e nas suas mãos, totalmente disponível. Ó Senhor Jesus, porque um dia será revelado o iníquo, mas crê, irmãos, tanto o iníquo quanto o falso profeta serão lançados no lago de fogo e vão inaugurar o lago de fogo. Graças ao Senhor, nós não seremos vizinhos dessa escória, desse lixo do mundo. Pela fé, nós somos salvos e o nosso lugar é a Nova Jerusalém. Mas antes disso, devemos buscar o reino, que é a vontade eterna de Deus. Boa quinta-feira, meus amados.